Fala, galerinha esperta do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wilson, de Língua Portuguesa, e esta é a aula número 103, tá bom? Então, antes de começarmos, eu quero dar aqueles recados de sempre para você não esquecer de acessar lá o Classroom e realizar as atividades da aula de hoje. Também não esquece de realizar as atividades do seu professor, principalmente aquelas atividades avaliativas, legal? Então, comigo hoje está o Thiago, tudo bem, Thiago? Valeu. E também estão vocês, né? Então, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, né? Valorizando este conteúdo. Então, vamos verificar comigo, então, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Valeu? Vamos lá. Então, os nossos conteúdos, tá bom? Hoje são verbos, o modo indicativo e o tempo verbal que nós vamos trabalhar na aula 103 é o tempo presente, tá bom? Então, antes de começarmos, eu queria saber de você o que você lembra sobre verbos, tá? O que você lembra do ano anterior ou deste ano, o que você já viu sobre verbos? Será que a sua professora ou o seu professor trabalhou com você um pouquinho sobre o que é verbo? Pensando assim, se eu tivesse uma frase e tivesse que observar ali naquela frase, qual palavra será um verbo? Tá? O que eu tenho que observar ali? Então, eu tenho que observar se tem passado, presente ou futuro, certo? Hoje nós vamos falar do presente. Então, nós vamos ver aqui na notícia, né? Primeiro o conteúdo da notícia e depois nós vamos fazer uma análise em torno dessa notícia, tá? Então, observe aqui comigo. O título é o seguinte: país tem 917 municípios em crise hídrica. Aí o subtítulo diz lá: de acordo com o balanço, a maioria dos municípios está no Nordeste, 123 somente em Pernambuco. E lembra lá da data da publicação, certo? Essa notícia, então, foi publicada em 20 de março de 2018. Tem horário, porque foi em um site, então sempre quando é em um site tem horário. E também se ela foi modificada em algum momento, se ela foi atualizada. Então, nesse caso, ela foi atualizada no mesmo dia 20/3, porém, alguns minutinhos depois, né? 7 minutinhos a mais, 21h09. Então, foi percebido algum erro ou atualizado alguma informação, então, houve essa atualização. Agora, seguindo, o Brasil tem 917 municípios em crise hídrica, informou o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ao participar do 8º Fórum Mundial da Água. Esse número corresponde aos municípios que estão em situação de emergência por seca ou estiagem até o dia 13 de março. O ministro destacou que a crise hídrica não é mais um problema somente do Nordeste, onde estão a maioria das cidades. Do total de municípios, 211 estão na Bahia, 196 na Paraíba, 153 no Rio Grande do Norte, 123 em Pernambuco, 94 no Ceará, 40 em Minas Gerais, 38 em Alagoas, 18 no Rio de Janeiro, 17 no Rio Grande do Sul, além de registros em outros estados. Certo? Então, até aqui nós fizemos a leitura dessa notícia e agora nós vamos trabalhar em cima do conteúdo da notícia em relação aos verbos. Então, nós vamos explorar aqui, tá? Sobre o que o título está nos propondo. Então, vamos ler o título da notícia, né? Observe comigo ali aquela palavrinha destacada. Qual palavra está destacada aqui nesse título? Então, nós temos aqui a palavra tem está destacada. O que significa esta palavra? Qual classe gramatical? Então, nós temos aqui uma forma verbal utilizada, certo? Então, o verbo ter, só que ele está utilizado no presente. Então, uma das características deste gênero notícia é que os títulos contemplam, a maioria das vezes, tá? A forma verbal no presente. Certo? Então, eu quero saber aqui, a forma verbal empregada no título da notícia, ela expressa um fato presente, passado ou futuro.
Então, nós já vimos aqui, né, que a forma verbal utilizada é a forma verbal no presente, como uma característica bem importante deste gênero, certo? Agora, um outro título aqui, ó. País tem 917 municípios em crise hídrica, certo? Agora eu queria saber, observe novamente que eu tenho o verbo destacado, o verbo ter, está ali, ó, tem, porque está no presente, certo? Com que objetivo o autor empregou esse tempo verbal? Por que será que ele utilizou o presente? Então, sempre tem um objetivo, certo? Sempre tem um propósito comunicativo. Então, nós podemos entender que o objetivo pode ser sempre conferir um sentido de atualidade ao fato. Uma notícia, ela se refere sempre a um fato novo, que ocorreu há poucos minutos, há poucas horas ou ainda no dia anterior. Geralmente, é muito difícil que seja sobre um assunto que ocorreu há muito tempo. Ou ainda sobre algo que vai acontecer, porém o tempo utilizado sempre é o presente, mesmo que se refira ao futuro. Tudo bem? Então, continuando aqui. Então, primeiramente, eu gostaria que você prestasse atenção nessa atividade. Então, a primeira atividade aqui nós vamos reler o primeiro parágrafo da notícia. Então, lê comigo aqui. O Brasil tem 917 municípios em crise hídrica, informou o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ao participar do 8º Fórum Mundial da Água. Esse número corresponde aos municípios que estão em situação de emergência por seca ou estiagem até o dia 13 de março, certo? Então, nós fizemos a leitura do primeiro parágrafo e agora vamos ver o que está sendo colocado aqui como atividade para você. Transcreva os verbos que aparecem nesse trecho. Então, você vai verificar, vai observar quais são os verbos que aparecem e você vai também agrupar, colocar em grupos, certo? Faz uma espécie de tabelinha aí no seu caderninho, divide em 2 colunas e você vai colocar ali se elas estão conjugados, esses verbos no presente ou estão no passado, tudo bem? Então eu vou deixar um tempinho para você responder essa atividade e na sequência nós voltamos com a resposta.
Isso aí, pessoal. Então, voltamos. Vamos conferir aqui qual é a resposta que você poderia ter colocado. Então, vê comigo aqui. Então, presente. O que você poderia colocar no presente? Então, o professor pediu para você fazer 2 colunas aí no seu caderno. Se você não fez assim, depois você pode alterar. Então, presente. Quais verbos apareciam ali no presente? O verbo ter, né? Tem. O verbo corresponder, corresponde porque está no presente. E o verbo estar. Então, estão porque está no presente. Tranquilo? E no passado, o único verbo que apareceu ali naquele trecho era o verbo informar. Então, portanto, informou, certo? Por ser passado. Então, agora vamos pensar juntos, certo? Que efeito de sentido o emprego do verbo no presente, do indicativo e na terceira pessoa constrói no texto da notícia, certo? Então, por que será que é utilizado esse verbo desta forma, né? Presente do indicativo e a terceira pessoa é utilizada também. Então, esse verbo, quando ele é empregado no presente do indicativo, ele constrói a ideia de momento presente atual, atualidade, aquilo que nós falamos anteriormente. E o emprego da terceira pessoa, ele confere uma neutralidade aos fatos informados, certo? Com vista a dar mais credibilidade à notícia e sem deixar marcas pessoais. Então, a notícia ela busca ser impessoal, certo? Aqui, sobre os verbos, tá? Eu queria que você observasse aqui comigo que os verbos eles sofrem variações de acordo com o tempo em que as ações acontecem. Ou seja, elas podem ter acontecido no passado, no presente ou no futuro. E conforme as pessoas do discurso, as quais elas estão relacionadas, certo? Quem é a pessoa do discurso? Aquilo que a gente lembra lá do Fundamental 1. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Então, observe essa frase aqui. Então, eu marquei aqui o verbo ter. Então, tenho. Tenho várias canetas coloridas. Tenho está em qual tempo? Certo? Em qual tempo e a qual pessoa ele se refere? Então, tenho, primeira pessoa do singular, ou seja, eu tenho várias canetas coloridas. Está no presente do indicativo, então, primeira pessoa do singular e presente do indicativo. Então, a pessoa do discurso utilizada, eu, certo? Agora temos uma segunda atividade para você fazer. Então, vamos ver aqui comigo o que está sendo perguntado. Observe a forma verbal em destaque na frase a seguir, extraída da notícia. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Em que tempo e pessoa do discurso está flexionado o verbo que compõe a frase? Então, pensa um pouquinho aí, daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta.
Legal, pessoal, voltamos. Então, vamos analisar então a resposta da atividade. Então, confere aqui comigo. Então, estava na primeira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Qual é essa pessoa? Nós. Então, seria nós temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais, certo? Seguindo, observe a frase. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Na frase acima, o emprego da primeira pessoa do plural pela pessoa que a profere mostra neutralidade ou parcialidade em relação ao fato ocorrido. O que será, pessoal, que ela está mostrando? Será que há uma parcialidade ou uma neutralidade? Geralmente, a notícia procura ser neutra, mas vamos observar se nessa notícia aquela utilização ali do verbo na terceira pessoa mostrou parcialidade ou neutralidade. Confira comigo. Então, nós temos aqui dois conceitos. O primeiro é subjetividade, o segundo é neutralidade, certo? Então, na frase, temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Na frase em análise, o emprego da primeira pessoa do plural, nós, demonstra subjetividade. Por quê? É que não há uma neutralidade, uma vez que a pessoa que profere a frase se posiciona para mostrar uma opinião sua, ainda que empregue o verbo no plural. Então, o jornalista, aquela pessoa que escreveu, ele se posiciona, ele se coloca dentro, né, ele se inclui neste verbo utilizado, portanto, não passa essa neutralidade ideal para uma notícia, ok? Então, prosseguindo aqui, nós temos a atividade número 3. Confira aqui o que o professor está pedindo para você. Leia a frase e, a seguir, observe a forma verbal em destaque. Então, aqui, a crise hídrica não é mais um problema somente do Nordeste. Reescreva a mesma frase com o verbo flexionado no futuro. Então, você vai utilizar o tempo futuro. Indique um fato que ainda está por acontecer. Então, faça as adaptações necessárias. Eu vou dar um tempinho para você realizar e já voltamos.
Beleza, pessoal? Voltamos, vamos conferir? Então, a crise hídrica não será mais um problema somente no Nordeste. Então, a frase construída por você deveria ter ficado assim, né? Não será. Então, o verbo será está indicando tempo futuro, algo que ainda está para acontecer. Tudo bem? E mais uma atividade para você treinar, praticar sobre os verbos, sobre o uso do verbo, certo? Então, leia a frase a seguir comigo. O ministro destacou que a crise hídrica não é mais um problema somente do Nordeste. Então, observe o verbo ali em destaque. Reescreva a frase no tempo verbal presente. Qual é o tempo verbal utilizado aqui nessa frase? Ela está no passado, certo? Então, você vai reescrever para que essa frase fique no tempo verbal com o verbo no presente, ok? Vou dar um tempinho para você e já voltamos.
Legal, pessoal, voltamos, vamos lá? Então, a frase você deveria utilizar, então, aquele verbo destacou no tempo verbal presente. Então, como que ficaria a frase? O ministro destaca que a crise hídrica não é mais um problema somente no Nordeste. Então, destaca o verbo utilizado no tempo presente. Então, bem importante que você perceba isso, né? Qual tempo o verbo está se referindo ali dentro daquela frase, tudo bem? Vamos pensar juntos um pouquinho? Então, nesta frase aqui, a crise hídrica não é mais um problema somente do Nordeste. E aqui embaixo, observe a construção aqui. A crise hídrica não será mais um problema somente do Nordeste. Então, observaram que há uma mudança do tempo presente para o tempo futuro. Então, o verbo ser foi utilizado no presente, né? Como que fica? É, e o verbo ser, utilizado no futuro, fica como será. Que diferença de sentido é possível perceber nessa frase em relação ao emprego do verbo ser nos tempos presente e futuro? Então, qual é a diferença de sentido provocada por essa alteração de tempo verbal? No futuro, ele está indicando uma ideia de que a crise atingirá outras regiões do Brasil, tá? Não somente o Nordeste. Então, isso fica bem evidente. Então, tem um objetivo de linguagem, de característica, a utilização do tempo futuro, né? Então, essa ideia de que a crise atingirá também outras regiões além do Nordeste. Combinado? Continuando aqui, né? Pensando juntos aqui comigo, novamente a frase, né? A crise hídrica não é mais um problema somente do Nordeste e a crise hídrica não será mais um problema somente no Nordeste. No presente, qual é a configuração ali? Por que foi utilizado? Com qual sentido foi utilizado no presente? No presente, está confirmando que essa crise já é um problema também em outras regiões do Brasil e não somente no Nordeste. Então, passa essa ideia, né? Essa confirmação de que a crise é um problema também de outras regiões do país, certo? E agora um quiz aqui para a gente pensar, tá? Precisamos repensar nossas atitudes. Então, verifique aqui o verbo precisamos, tá? Marque o tempo e a pessoa do discurso empregados na frase acima. Então, vou ler aqui as opções. Foi empregada a segunda pessoa do plural e o tempo é presente do indicativo, né? O modo, né? Presente do indicativo. B, primeira pessoa do singular e o presente do indicativo, né? Tempo e modo. C, primeira pessoa do plural, presente do indicativo. Ou a D, terceira pessoa do singular, presente do indicativo. E aí, o que vocês acham, pessoal? Precisamos. Quem precisamos? Né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quem precisamos? Se tivesse que ter uma palavrinha aqui antes deste verbo, qual seria essa palavrinha? Vamos ver? Primeira pessoa do plural, nós, né? Então, se tivesse uma palavrinha aqui no início, essa palavrinha seria a palavrinha nós. Nós precisamos repensar nossas atitudes. Então, a resposta é a letra C. Primeira pessoa do plural e o tempo utilizado, tempo e modo, presente do indicativo. Tranquilo? Agora, uma atividadezinha para vocês treinarem, para vocês praticarem o que a gente conversou até agora em nossa aula. Vamos ler o trecho. O Brasil tem 917 municípios em crise hídrica, informou o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Em que tempo e pessoa do discurso o verbo em destaque foi empregado? Então, você vai pensar um minutinho, aí um tempinho, e nós já retornamos.
Legal, pessoal, voltamos, vamos lá. Então, a correção aqui, acompanhe. Em que tempo e pessoa do discurso o verbo em destaque foi empregado? Então, ele foi empregado na terceira pessoa do singular e o tempo utilizado foi pretérito perfeito do indicativo, certo? Agora, uma nova atividade aqui para a gente treinar, praticar o nosso conteúdo, enriquecer o nosso vocabulário e a nossa percepção sobre a linguagem. Leia o trecho. O Brasil tem 917 municípios em crise hídrica, informou o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, ao participar do 8º Fórum Mundial de Água. Esse número corresponde aos municípios que estão em situação de emergência por seca ou estiagem até o dia 13 de março. O termo em destaque, a palavra ali, esse, retorna qual informação do trecho acima? Então, você vai observar, vai fazer a leitura e nós já retornamos com a resposta.
Beleza, pessoal? Voltamos. Vamos lá? Vamos conferir? Então, a correção aqui. Então, o verbo, na verdade, a palavra esse termo, esse, destacado aqui, ele retoma qual outra palavra ou qual outra informação do texto? Retoma 917. O que é esse 917, professor? É o número de municípios afetados por essa crise hídrica, certo? Então, a gente sempre tem que pensar qual é o termo que está sendo retomado ali dentro da frase, certo? Essa relação. E agora um resuminho do que a gente viu até aqui nesta aula. Então, acompanhe comigo o que nós vimos, o que nós trabalhamos. Então, nós pudemos fazer o reconhecimento dos verbos e o modo indicativo e o tempo presente, certo? Então, o que significa isso? Então, sempre o verbo, quando ele é utilizado no presente, ele tem uma mensagem, né, a nos passar. Ele nos dá a ideia de atualidade em relação aos fatos, né? Eles estão ocorrendo nesse exato momento. Então, a ideia, eu estou aqui, né? Eu explico para você e você compreende, né? Então, esse verbo sendo utilizado no presente. E também nós abordamos, em relação ao uso desses verbos, qual é o efeito de sentido criado, né, por esses verbos especialmente utilizados na notícia. Quando ele se utiliza da terceira pessoa, né, se ele passa impessoalidade, neutralidade, se ele passa subjetividade, se é no título a abordagem ali do verbo no presente, ele confere atualidade às informações, certo? Aos fatos mencionados, enfim, todo esse trabalho. Então, muito importante nós percebermos como o verbo está colocado ali dentro da frase para que nós consigamos tirar ali uma significação, uma informação, uma compreensão daquele detalhamento, certo? Então, muito obrigado a você que acompanhou nossa aula até agora. Eu quero fazer uma referência, um agradecimento àqueles alunos que estão nos acompanhando, né, dos municípios de Araucária e do município de Toledo, certo? Então, aguardo você na próxima aula comigo e até lá!